Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Hoje vou entrevistar aqui a Bruna. A Bruna é enfermeira. A Bruna trabalha com acupuntura. É assim que fala? Acupuntura. Isso mesmo. É difícil de falar, só está aparecendo palavra difícil aqui hoje. E saúde integrativa. Bruna, seja muito bem-vindo ao programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Queria que você iniciasse se apresentando e apresentando o seu negócio para que o telespectador possa entender e talvez se tornar cliente. A acupuntura é uma coisa japonesa? Chinesa. Chinesa. Medicina tradicional chinesa. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. E a acupuntura ela veio na minha vida primeiro sendo paciente e depois me formei em enfermagem e vi que a medicina que a gente lida, né, é muito limitada. Então a gente precisava de algo mais, precisava olhar para a saúde como um todo e a acupuntura entrou na minha vida por isso. Eu fui buscar novas técnicas de promover saúde, de trazer um bem-estar para o paciente. E além da acupuntura, eu juntei a medicina convencional, que me formei pela enfermagem, com a medicina tradicional chinesa e hoje eu faço a gestão de saúde, que nada mais é do que ver esse paciente como um todo, fazer a relação dele multiprofissional, fazendo com que a saúde dele seja atendida em todos os seus âmbitos. A acupuntura é aquele negócio que, como é que chama? Que põe aquele espetinho na gente lá. Como que chama aquilo? Que coloca as agulhas. As agulhas. E aquele negócio é meio... A pessoa que não está acostumada com aquilo no início, eu fui fazer uma vez, quando eu olhei para minha perna toda crivada de agulha lá, eu fiquei meio apavorado. Isso, as agulhas elas geram um certo medo, mas a espessura delas é da finura de 2 fios de cabelo. Então, o que a gente vê do lado de fora, que dá esse medo, é só para a gente ter uma visibilidade dos pontos, ter uma segurança para retirar ela do lugar certo. Então, o que entra na pele é muito pequenininho e faz um benefício muito grande, porque ela conecta com o sistema nervoso periférico e manda uma mensagem para o cérebro, fazendo com que o corpo produza substâncias para gerar bem-estar, analgesia, melhorando a dor, trazendo relaxamento. Pois é, essa parte aí é muito técnica, muito científica, mas você já respondeu. Eu vou insistir porque olhar aquilo lá e falar, mas qual o mistério desse tanto de agulha nessa pessoa? Às vezes até em mim, que eu já fiz também. Pelo nervo, como que essa agulha vai atuar? Como que ela vai agir para provocar, vamos dizer assim, um bem, uma cura numa pessoa? Quando a gente coloca a agulha na pele, a gente estimula uma rede de produção de colágeno. E essa rede de produção de colágeno, ela se conecta a terminações nervosas periféricas que mandam mensagem para a coluna e para o cérebro, fazendo com que o cérebro produza substâncias que vão fazer analgesia, trazer esse relaxamento. Então, é como se o nosso organismo fosse capaz de se curar. Então, todas essas substâncias que geram a cura, o relaxamento, o bem-estar, eles são produzidos pelo nosso próprio cérebro. Agora, aquilo é agulha normal ou é uma agulha especial? Tem algum produto diferente? Ela é produzida com um produto diferente ou é uma agulha normal? É uma agulha de aço cirúrgico comum, ela só é mais fina que as agulhas que a gente conhece, por exemplo, que faz uma punção, que faz uma medicação, ela é muito fina, mas todo mundo tem essa curiosidade, não tem nenhum medicamento, é só o efeito mesmo da puntura com toda essa cascata de efeito fisiológico do corpo é que traz as respostas para a saúde. Agora, só eu que tenho medo de agulha ou tem muita gente que tem medo? Não, tem muita gente que tem medo, mas assim, no consultório a gente sabe lidar muito bem com isso, porque a medicina chinesa ela não traz só acupuntura, A própria pressão no ponto, que a gente chama de acupressão,
a gente pode massagear esse ponto. Quando a pessoa tem muito medo mesmo, a gente faz o estímulo por um laser de baixa frequência. Então a gente tem várias outras possibilidades que não usar somente a agulha. Eu tenho que fazer um pequeno intervalo comercial, mas é rapidinho, já já estarei de volta. Vou fazer aqui um merchan de uma das empresas patrocinadoras do programa. Vou falar da Multimarcas Consórcios, mas eu quero falar hoje, especificamente, uma classe muito especial, pela qual eu tenho profundo respeito e admiração. Quero falar com você, caminhoneiro. Você que tem uma utilidade, um país continental como o Brasil, que optou pelo transporte por rodovia. Você é o líder, você tem uma importância muito grande. E eu quero ter uma proposta para você. Procure uma loja Multimarcas. Multimarcas está presente em todo o estado brasileiro. Multimarcas Consórcio, 48 anos, completou agora, presente, realizando o sonho do consumidor brasileiro. Você vai preparar uma troca do seu caminhão, uma troca sem dor. O que é isso? Você vai pagar. Eu sei que você está pagando sua prestação do seu caminhão, eu sei, a maioria é assim, mas não tem problema. Eu vou cobrar de você até a contemplação só metade da prestação. 50% você vai pagar mensalmente e 50% vou acumular para você, para quando você for contemplado, você passar a pagar. Porque aí, você sendo contemplado, recebe a carta de crédito, compra o seu caminhão e você começa a ter, em vez de um frete, 2 fretes. Aí você pode pagar a prestação que você pagou só a metade, completar essa diferença e dali para frente continuar pagando. Voltando aqui, estou entrevistando a Bruna Costa, que é uma enfermeira e que trabalha com acupuntura. É um nome difícil de falar, mas é só tentar que você vai conseguir. Essa questão da acupuntura pode ser desde criança para idoso, tem um limite para criança quando começar a fazer? Como que funciona? Não, desde o nascimento até a idade idosa a gente pode fazer. As crianças a gente faz, né, com estímulos não invasivos, como eu expliquei anteriormente, às vezes um cristal, às vezes uma massagem no ponto. E não tem restrição. Por muito tempo falou-se também que gestante não era aconselhável, pacientes oncológicos, mas a gente trabalha em todas essas vertentes. A gente precisa ter profissionais capacitados e qualificados para atuar nessas áreas, né? Para poder usar pontos e regiões com segurança. Não são todos os pontos que são indicados para todos os tipos de paciente. Por isso que eu invisto muito num atendimento personalizado, né, e único, individualizado, porque cada pessoa ela tem uma resposta diferenciada. E quantos minutos o paciente fica? Depende com aquelas agulhas ou tem um tempo para todos? É no mínimo 20 minutos, mas alguns pacientes eles vão pela experiência, porque você chega no consultório, a gente põe uma meia luz, uma música, né, uma vela, um cheirinho, então vira um momento de relaxamento. Então alguns pacientes que vão para relaxar, a gente separa pelo menos 1 hora, faz esse atendimento, né, personalizado, individualizado, e o paciente pode ter um relaxamento ainda maior, pode aproveitar mais tempo, mas 20 minutos é suficiente para ter os benefícios terapêuticos. A acupuntura no Brasil chegou em que época? Já tem alguns anos. Já tem muitos anos, ela é datado principalmente da década de 70, né? E desde então vem sendo trabalhado para ser reconhecida como uma profissão. Antes era apenas uma pós-graduação de algumas profissões de saúde, né? Mas esse ano a gente teve um reconhecimento nacional, tem mais ou menos 1 mês, então a profissão de acupunturista ela já é legalizada no país. Meu tempo, infelizmente, acabou e eu tenho que ir. Mas antes quero fazer um convite para você assistir também aos sábados, 12:30, o programa Mundo dos Negócios. O programa Mundo dos Negócios completando agora 5 anos de audiência, líder absoluto em audiência. O Mundo dos Negócios é na Band Brasil, vai para todo o Brasil, TV aberta, TV fechada, as redes repetidoras e até nas redes sociais também. Portanto, vamos para o mundo inteiro. Eu vou, mas voltarei.